gente vai gravar. Agora sim, vamos gravar esse workshop para todo mundo que não conseguiu estar aqui com a gente, mas quer ver todo esse conteúdo valioso, possa também aproveitar esse workshop de taller de reuniões de trabalho. Gente, e para o workshop ficar mais divertido, eu vou pedir, por favor, para vocês participarem. Escrevem no chat. Se vocês não querem falar, não tem nenhum problema, mas vocês podem escrever no chat e participar, colocando as suas dúvidas, as suas opiniões. Podem abrir o chat, já deixa o chat aberto e a gente vai conversando. Por quê? Hoje a gente vai ter 1 hora de conversa aqui, vamos estar até as 8 horas em ponto. Y vamos a ver vocabulario para reuniones de trabajo, útil para tu día a día de trabajo. Vamos a aprender cómo expresarnos en español para las reuniones. Y al final, yo les voy a dar algunos tips para practicar. Algunos tips, cómo practicar todo eso que aprendí. ¿Qué hago? Tips para practicar en el trabajo. ¿Vale? Vamos a salir de acá perfecto sabiendo cómo usar español para trabajo. Agora, fiquem atentos, porque as pessoas que ficarem até o final aqui vão ganhar uma surpresa. A gente tem um presente para vocês desbloquearem aqui até o final. Todos aqueles que ficarem até o final ganham, tá? Então, bora lá. Vamos calentar los motores. Así decimos, calentar los motores. Vamos a conocernos, ¿sí? Entonces, miren este pequeño meme que para muchas personas es verdadero. Yo en la primera reunión de Zoom, todo formal, con traje, muy arreglado, y yo en la reunión 20 de Zoom. Ya no nos importa nada, no importa, no nos arreglamos, no nos vestimos bien. Por favor, se vocês podem escrever no chat para mim, isso é verdadeiro ou não para vocês? Vocês são assim? Na primeira reunião lá na pandemia, por Zoom, se arrumavam, se arreglavam. Essa é a palavra. Importante para o dia a dia de trabalho. Ó, vamos escrever aqui. Arreglar. Arreglar é se arrumar. Vocês se arreglavam, estavam sempre bem vestidos e depois vocês já estavam de qualquer maneira, porque ninguém mais se importava tanto com isso. É verdade ou não para vocês? Se quiserem escrever aí no chat, podem escrever que eu vou ler. Eu vou confessar que para mim, por um tempo, foi assim. Hoje em dia já não, porque eu prefiro me arrumar um pouquinho para gente não. Teresa disse, para mim não. Para Teresa não é verdade. Ella se arregla aunque la reunión sea online. Clariana dijo que sí, que para ella es verdad, ¿no? Francisca, yo soy así. Se maquillaba y todo, ¿no? Gente, isso é verdade para muitas pessoas, né? Outras são como a Teresa que preferem se arrumar. Então, vamos aprender essas palavras. Arreglar, arreglar. Vocês podem dizer, yo me arreglo para trabajar en casa ou yo no me arreglo para trabajar en casa. Uma palavra que a gente usa muito em espanhol, tá? Arreglar. Rodrigo, sim, em algumas reuniões necessito arreglar-me, tá? Então, a gente sempre precisa colocar esse me no final. Então, Rodrigo, em algumas reuniões necessito arreglar-me. A gente coloca o me porque está falando de mim mesma. Necesito arreglar-me, tá? Ah, Teresa no, dijo que no se arregla nunca, Teresa. Yo pensaba que Teresa se arreglaba, pero no, ella no se arregla nunca. Gente, olha como a Teresa colocou, ela colocou bem um pronome aqui muito importante, tá? Então, vamos já começar a falar de algo super importante, ó. A Teresa falou, no me arreglo nunca, tá? E o Rodrigo falou aqui, em algumas reuniões, necessito arreglar-me, tá? Então, isso é algo super importante em espanhol, a posição dos pronomes. Então, ó, me arreglo, porque aqui, ó, termina em o. E arreglar-me, porque termina em
R. Sempre que um verbo termina em R, a gente coloca. Tem uma outra pessoa, ai, não consigo ver o nome, desculpa que não tá aparecendo o nome. Sí, me arreglo, é muito importante. Perfeito, me arreglo. Opiniões diversas aqui, né, gente? Eu me arreglo agora. Antes não me arreglava, não me arreglava. Agora que a gente já se conhece um pouco, calentamos os motores. Essa expressão é muito usada em espanhol. Fazer aquele aquecimento, a gente fala calentar los motores. Vamos a calentar los motores y vamos a empezar a ver vocabulario, ¿sí? Vamos con vocabulario. Chicos, atención a los falsos amigos. ¿Qué son los falsos amigos? Sabe aquele amigo que vocês têm, que vocês falam, ai, ele é meu amigão. E no final ele dá as caras e não é aquilo que parece, ele parece ser algo, não é? Isso acontece com o espanhol. Aquelas palavras que você fala, "Ah, já sei o que é, igualzinho em português. Mas no final é outra coisa. Ele parece, mas não é, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras, porque elas parecem, mas não são. Primera expresión. Ir a la oficina. Ir a la oficina. Oficina no es lo que parece en portugués. Oficina es el lugar donde trabajamos. Lugar donde trabajamos. ¿Vale? Se alguien puede escribir en el chat. ¿Ustedes van a la oficina o ustedes trabajan desde casa? Se alguém quiser escrever, van a la oficina ou trabalham desde casa. Vamos escrever em espanhol aí no chat como vocês estão fazendo, que eu tô adorando. Não se preocupem, gente, se vocês não souberem uma palavra, eu ajudo vocês, tá? Oficina é el lugar. Teresa dice, voy a la oficina. Perfeito. Oficina é el lugar, né? Porque, gente, quando a gente está falando a palavra oficina em português, em espanhol é taller. O que a gente está fazendo hoje é um taller. Ou a gente também tem um taller mecânico, donde llevamos nuestro auto. Cuando nuestro auto no está bien, hay algo que no está roto, llevamos a un taller mecánico. ¿Vale? Entonces, taller es una cosa, oficina es otra. ¿Vale? Vamos a ver, Rodrigo. Yo trabajo 100% de casa, entonces Rodrigo nunca va a la oficina. ¿Vale? Oficina. Cuidado, chicos. Cuidado. Porque se vocês falarem para alguém, né, que você vai à oficina, você vai pensar que é sempre um escritório, não é oficina mecânica. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Próxima palavra importante que todos os brasileiros se confundem: agendar uma reunião. Gente, o que eu mais escuto é os brasileiros falando: ah, vamos marcar uma reunião. Não existe essa palavra, gente. É algo muito típico dos brasileiros, mas a gente não usa. Vamos marcar uma reunião. Não existe, não existe, ¿vale? Vamos agendar uma reunião. Temos que agendar uma reunião, ¿vale? Próxima, hacer uma chamada. Gente, essa eu diria que é a mais importante. Por quê? Existe uma palavra muito parecida no espanhol que é ligação. Quem sabe o que é ligação? Dole uma, dole duas, dole três. Quem escreve no chat? O que é ligação em espanhol? Alguém sabe? Ligação? Não é ligação. É uma relação sexual, dijo a Gloriana. Gente, ligação, às vezes não é tão sexual, mas é aquela paquera, é aquele flerte. Ligar em espanhol é flertar. Então, imagina a situação que vocês estão com um cliente, né? Imagina, a gente estava aqui falando de reunião de trabalho. Você precisa ligar para um cliente, aí você fala assim para o seu cliente, vamos supor que se chama Roberta. Roberta, eu te vou a ligar em uma hora. Agora estou ocupada. Vocês escrevem. Agora estou ocupada, te vou a ligar em uma hora. O que a Roberta vai pensar? Que você está paquerando ela. E como a gente está falando no contexto de trabalho, você tem que apagar essa palavra da cabeça de vocês. Se vocês estão viajando, são pessoas solteiras, aí vocês põem essa palavra na cabeça. Mas no trabalho, vocês esquecem essa palavra ligar. Porque não é bom ligar para um cliente, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer? É de amar. De amar.
Entonces, Roberta, te tengo que llamar. Roberta, te voy a llamar en una hora, né? Ou você fala para o seu chefe, estou ocupado, estou em uma chamada. Imagina que você fala para o seu chefe, ai, eu não posso falar com você, não. Não te puedo, jefe, não puedo hablar contigo porque estou em uma ligação. Gente do céu, vai causar um problema no trabalho. Então, jefe, não puedo hablar contigo, estou em uma chamada. Estou em uma chamada, né? É a mais importante. Por fim, compartir pantalla. Es la palabra del siglo XXI, pantalla, pantalla. A gente fala muito do tempo que a gente passa com pantallas. Los niños de hoy, de esa generación, pasan mucho tiempo con pantalla. Los niños están todo el tiempo com pantalla. Então, com telas, telas. Por que tem que tomar cuidado, gente? De novo, existe a palavra tela em espanhol. Tela significa o tipo de roupa. ¿Qué tela es esa? ¿Es algodão? Que tela é? Tá? Então, você não pode compartilhar a tela, você vai compartilhar pantalla. E a todo momento você vai falar, você está numa reunião de Zoom, que hoje é o que acontece, o que você vai falar? Voy a compartir mi pantalla. Sim? Voy a compartir mi pantalla. Então, ó, várias palavras novas que a gente já aprendeu aqui e são muito importantes para o dia a dia de trabalho, tá? Agora vamos lá. Eu prometi para vocês vocabulário, mas eu também prometi dicas para vocês se expressarem em espanhol. E como a gente pode se expressar? Aqui vai depender muito do contexto de trabalho de vocês, né? Vocês trabalham com o quê? Depende. Mas vamos falar de algo geral? A gente vai aqui pedir opinião. Em todo trabalho, a gente precisa saber o que o nosso colega pensa, a gente precisa responder. Então, vamos pedir opinião em espanhol, tá? E aqui a gente tem algumas frases muito úteis. E eu vou pedir uma ajuda de vocês, pode ser? Rodrigo, eu vou pegar aqui você para me ajudar. Você pode fazer o favor de ler todas essas frases que estão aqui? Não se preocupe, lê como você acha que é. E se você tiver dúvida, eu vou te ajudar, que eu estou aqui para isso, tá? Vamos lá, pode ler todas essas frases, por favor. Sí, claro. Frases útiles. ¿Qué piensa usted sobre? ¿Podría comentar sobre? ¿Qué te parece si? ¿Tienes algún otro comentario? Susan, ¿podrías decirnos tu punto de vista sobre este tema? ¿Te gustaría agregar alguna información, Juan? Perfeito, perfeito. Muchas gracias. Genial. Então, gente, quando a gente quer pedir a opinião de alguém, muito obrigada, Rodrigo, você deu perfeito. Quando a gente quer pedir a opinião de alguém, tá? A primeira coisa que vem na nossa cabeça em português, o que você acha, né? O que você acha disso? Gente, essa é uma palavra que os falantes de espanhol não têm ideia do que significa. Eu já passei por situações em que eu escuto um brasileiro falando com uma pessoa que fala espanhol e eles falam: "Ai, o que você acha desse lugar?" Viajando, né? Ele fala: "O que você acha?" E o hispano olha para minha cara e fala: "Traduz, porque eu não sei o que que ela quer dizer." Acha é um verbo que a gente não entende, tá? Então, o que a gente vai usar no lugar? Tem dois verbos muito importantes. Que piensas? Que piensas? O que te parece? São os mais comunes. Que piensas? Que te parece? Né? Entonces, ¿qué te parece si hacemos la reunión otro día? ¿Qué piensas sobre el proyecto de Juan? ¿Ah? Então, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Não pergunta, ¿qué achas de eso? Ninguém vai entender nada. Né? Então, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? E se a gente quiser ser muito educado, a gente tem que sempre usar esse tempo aqui ternado com ria. Então, poderias, te gostaria. É uma maneira educada de pedir as coisas, né? Poderias fazer isso, te gostaria fazer isso. É uma forma mais educada. Lembra que a gente está no ambiente de trabalho, a gente tem que falar de uma maneira mais educada, um pouco mais formal, porque a gente não sabe como o nosso cliente lida com essa situação, ou o nosso companheiro de trabalho de outro país, tá?
Bora lá. Agora, a gente pede opinião e a gente tem que dar a opinião, não é mesmo? A gente também tem que dizer o que a gente pensa sobre isso. Se a gente tá muito, muito certo dessa coisa, se a gente tem certeza da nossa opinião, a gente pode dizer isso daqui. Eu vou pedir a ajuda da Tereza. Tereza, você pode me ajudar a ler essas frases? Sim. Eh, seguro. Creo que de verdad lo que tenemos que A sumiu. ser. Hacer. No, es que la pantalla está. Ah, te está cortando. Sí, ¿Y creo las que. próximas puedes leer o te cre- cortan? no, creo que. Yo te las leo, no te preocupes. No te Ah, preocupes, pero ahora gracias. sí, ahora sí. Seguro. Creo que de verdad lo que tenemos que hacer es, no tengo dudas de que, estoy seguro de que deberíamos. Perfeito. Então, se a gente tem certeza de alguma coisa, o que que a gente vai fazer? De verdade, o que temos que fazer. Estou seguro, tá? É o que a gente mais usa. Em espanhol, a gente não usa muito o termo tenho certeza. Vamos lá, ele não está errado, ele existe, mas ele não é comum, tá? Então a gente não fala muito tenho certeza. Não é comum, tá? Ninguém vai te corrigir, mas ele não é comum. E você não vai parecer tão natural. Então, qual o termo que a gente mais usa, gente? Estou seguro de algo. Estou seguro de que. Não, não, não. E uma outra palavra muito importante para a gente é não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, tá? Gente, dúvidas é uma palavra muito importante. Quando a gente está meio confuso, não sabe alguma coisa, a gente tem dúvidas. Dúvidas, tá? Agora, se a gente não está super segura, tá normal, o que a gente vai falar? Yo creo, yo pienso que, según mi punto de vista, de acuerdo con mi experiencia, yo diría que, se quieres mi opinião sincera, creo que. O que que eu falei para vocês? Que a gente tem que apagar do nosso dicionário a palavra acha, né? Então apaga. Ah, eu acho que. Gente, apaguem essa palavra do dicionário de vocês em espanhol, tá? Não existe. Então, yo creo que, yo pienso que. É uma das frases que vocês mais vão usar no trabalho, mas na vida pessoal também. A gente todo momento fala, eu creio que, eu penso que, tá? É uma das palavras que a gente mais vai usar. E se a gente está em dúvida, me parece que é possível que. Mi reacción inicial es pensar que eso no va a funcionar, pero vamos a intentar, vamos a intentar. Quando a gente não tem muita certeza. Duda é uma palavra que vocês vão usar muito no ambiente de trabalho, gente. Porque assim, a gente não tem certeza de tudo o tempo inteiro, né? Ainda mais no trabalho, às vezes a gente tem dúvidas. Então, duda é uma palavra que vocês vão usar. Vai falar, tenho dúvida sobre esse projeto. ¿Me puedes ayudar? Não? Porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente precisa perguntar, a gente precisa pedir ajuda, né, no ambiente de trabalho, é normal. Então, tenho dúvidas sobre isso, ¿me puedes ayudar? Né? Então, a gente pergunta para os nossos companheiros. Beleza? Até aqui, estão me acompanhando? Se eu vou rápido demais, me avisem. Bora lá, ambiente de trabalho, o que a gente precisa fazer? Agendar reuniões. Agendar reuniões. Não se esqueçam, não existe a palavra marcar. Marcar a gente tira do dicionário. Agendar reuniões. E aí, para isso, a gente precisa saber primeiro a fecha. Fecha, tá? Vamos pensar muito nessa palavra, fecha. Quando a gente pergunta, vamos agendar uma reunião, pero ¿cuál es la fecha? O ¿para qué fecha? ¿Para qué fecha agendamos la reunión? A gente quer saber o dia exato. A gente quer saber, ¿para qué fecha? Bueno, 2 de enero de 2025. El 3 de febrero de 2025. Es la fecha, tá? E aí a gente precisa saber os dias da semana. Os dias da semana são muito diferentes em espanhol. Mas eu vou contar para vocês que, na verdade, eles são muito lindos.
Porque os dias da semana são inspirados nos astros, nos planetas. Então, é muito lindo pensar neles que a gente pode se inspirar nos astros. Vamos fazer um exercício. Eu vou ler cada um deles e eu quero que vocês, aí na casa de vocês, vocês repitam esses dias da semana, tá? Repitam. Podem repetir cada um na sua casa, tá? Então vamos lá. Lunes, Lunes, martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, domingo. domingo. Mais fácil é sábado e domingo, né? Mas os outros, a gente vai usar mais no dia a dia de trabalho, né? Porque no dia a dia de trabalho a gente não vai agendar uma reunião no sábado ou no domingo. Então a gente agenda nos outros dias. Esses dias da semana vocês vão ter que memorizar, mas vocês podem lembrar que eles têm a ver com os astros. Lunes vem da luna. Então vocês vão lembrando desses dias da semana que tem a ver com os astros, tá? Vamos escrever no chat? Eu queria fazer uma enquete geral aqui. Qual é o dia da semana que vocês mais têm reuniões no trabalho? Ou se vocês trabalham de uma forma diferente, não tem muitas reuniões, qual o dia que vocês acham que as pessoas têm mais reuniões? Tem algum dia que vocês acham que todo mundo tem mais reunião? Qual o dia que vocês têm reuniões? Quero fazer uma enquete aqui e ver se é comum entre todos ou não. O dia que vocês mais têm reuniões, qual é? Aquí dicen lunes, que tienen muchas reuniones los lunes. Empieza la semana ya con reuniones. Claro, para organizar la semana. Otra persona diciendo lunes. Otra persona lunes y viernes. Claro, para outra lunes, martes, jueves. Mas a gente vê que o consenso foi lunes. Essa é uma ótima, acho que é um ótimo dia para ter reunião, porque você organiza a sua semana, né? Então, lunes. Então, vamos memorizar esse dia, porque é um dia que a maioria das pessoas tem reuniões. Então, lunes, el primer día de la semana, lunes. Importante a gente ir memorizando esses dias da semana. Então, você pensa, ó, sempre tenho reuniões los lunes. E aí, você já memorizou pelo menos um dia da semana, tá? Perfeito. Agora, quando a gente fala de reunião, no trabalho, a gente também fala sobre projetos. Projetos. E aqui chama a atenção de vocês, ó. Projetos. Projetos é com essa letra que a gente chama de Y. Essa letra é lá, Y. Gente, o que passa com Y em espanhol? Só para deixar a gente doido, a gente está aprendendo espanhol, ela tem três sonidos, três maneiras que você pode pronunciar a Y. Do que vai depender? Ah, e qual é o certo e qual é o errado? Gente, todos estão certos. Aqui vai depender da região. Cada país, cada região vai pronunciar de uma maneira diferente. E todos estão certos. A gente não tem certo ou errado. A gente tem pessoas falando diferentes a depender do país, tá? Então, vamos lá. Em muitos países da América Latina, a gente fala assim, como eu tô falando, proyectos, iectos, proyectos, tá? Na Argentina e no Uruguai, somente Argentina e Uruguai falam com sh, proyecto, proyecto, como se fosse um CH nosso, proyecto, tá? Argentina e Uruguai são. E no Chile, por exemplo, a gente fala proyecto, proyecto, tá? Agora, Thaís, qual que é o certo? Com qual eu tenho que falar? Vocês precisam escolher um sotaque para chamar de seu e entender qual vocês querem usar no dia a dia, tá? Gente, todos os sotaques estão corretos. Vocês têm que escolher.
Eu falo mais com sotaque de muitos países da América Latina, como projetos, ou aqui na Argentina, porque eu moro na Argentina, com a minha família, com meu esposo, eu falo projetos. Todos estão certos. O que não pode ter, que eu vejo muito brasileiro falando, projeto, projeto. Os brasileiros, em geral, falam projeto, pensando que se escreve com a J, projeto. Isso não existe, gente. Isso daqui não existe, tá? Então, projetos, projetos, tá? Alguém está me perguntando se na Espanha muda. A Espanha é muito parecido com a América Latina, com muitos países da América Latina. É mais parecido com um projeto. Mas também de projeto na Espanha. Mas também depende da região da Espanha. Gente, lembre que a Espanha, ela tem outros idiomas que não só o espanhol. Ela tem, por exemplo, o catalão, o basco. E aí, mas todos esses lugares eles falam espanhol também. Então, na Catalunha, a gente fala catalão e espanhol. Então, o sotaque tem influência, tá? Então, vai depender do lugar da Espanha. Mas a maioria é como projeto, tá? Tem gente me perguntando assim se existe a palavra projeto. Não existe. Não existe, tá? Projeto é com Y. Projeto, tá? Agora, quando a gente Minha tem linda levou a colher. alguma linda levou uma colher de alguém. Ai, é, bora lá. Quando a gente fala de projeto, a gente precisa primeiro pensar na duração do projeto. Então, o que que a gente fala aqui, ó? Projeto de corto, medio, mediano e largo plazo, tá? O que eu quero que vocês se concentrem nessa palavra aqui, ó, largo. Largo. Vocês têm que pensar, gente, não na tradução, e essa é a minha principal dica para vocês. Quando vocês estão pensando em espanhol, vocês têm que criar o hábito de não traduzir. Se vocês traduzem o tempo inteiro, gente, vai ficar muito difícil na cabeça de vocês aprender espanhol, porque o espanhol ele tem palavras parecidas ao português. Então, Thaís, eu não vou traduzir, o que que eu vou fazer? Vocês vão pensar em exemplos. Ou vocês vão pensar no oposto. Então, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é a seguinte relação: corto, largo. Corto, largo. El pelo es pelo corto, pelo largo. Pelo corto, pelo largo. ¿Tá? Un proyecto puede ser de corto plazo o de largo plazo. Corto ou largo, tá? Por quê? E quando a gente quer falar, né, o que seria largo em português? A gente vai falar ancho. Ancho ou estrecho. Então, vocês não vão pensar, ancho significa largo em português. Não, vocês têm que pensar ancho ou estrecho, porque estrecho é mais parecido. Então, ancho, estrecho. Ancho, estrecho. Corto, largo, tá? Então, um projeto muitas vezes, sobretudo em entrevistas de trabalho, gente, entrevistas de trabalho em espanhol vão perguntar muito para vocês a seguinte frase: quais são tus objetivos a curto e largo prazo? É uma das perguntas mais feitas em entrevistas de trabalho. Pequeno spoiler, a gente vai ter um taller de entrevistas de trabalho em espanhol em breve. Mas corta por spoiler e volta para cá. A gente precisa pensar nessa pergunta e tá pronto para responder, ó. Tem gente falando para mim que essa é realmente a pergunta mais feita, que eu não tô mentindo. Quais são teus objetivos a curto e largo prazo, tá? Agora, gente, outras duas palavras muito importantes. Adelantar ou posponer um projeto, tá? Vamos a pensar com exemplos, ¿vale? Tengo un proyecto que la fecha ya aprendemos esa palabra fecha, la fecha de entrega, ¿vale? Fecha de entrega de mi proyecto. ¿Cuál va a ser? Va a ser el 2 de febrero, ¿vale? 2 de febrero es la fecha de entrega. Si yo quiero adelantar, entonces quiero el proyecto para mañana. Quiero el proyecto para el 30 de enero. Pero si yo quiero posponer, esa es la palabra muy importante. Bueno, no me entregue el proyecto día 2, entrégame el proyecto día 7 de febrero.
Esse é posponer, ¿vale? Escrevam aqui para mim no chat. O que mais acontece no dia a dia de vocês? Posponer ou adelantar um projeto? O que acontece mais? Posponer ou adelantar? Essa palavra é muito importante, gente. Acontece muito no dia a dia de trabalho. Então, a gente precisa lembrar. A gente pode adelantar e posponer um projeto ou adelantar y posponer una reunión. Imaginen que la reunión es a las 2 de la tarde. Yo te digo, estoy muy ocupada, podemos posponerla para otro día. Vamos a posponerla para mañana. ¿Ah? Entonces, posponer. Vamos a ver lo que dicen ustedes. Adelantar, adelantar. Posponer e posponer. A gente tem aqui metade de metade, né? Quando a gente fala adelantar, dá um pouquinho mais de medo, né? Porque aí a gente precisa correr. Posponer quer dizer que talvez não deu tempo de entregar tudo, né? Aí já vi que tá metade metade aqui no chat. Mas pensem nessas palavras: adelantar e posponer um projeto, adelantar e posponer uma reunião, ¿vale? Ay, perdón, vamos a adelantar la reunión. Yo ya estoy libre, no tengo nada que hacer, vamos a adelantar. La reunión era a las 7, vamos a hacer a las 4, vamos a adelantarla, tá? Então, gente, de novo, como a gente vai aprender espanhol mais rápido? Sem traduzir, tá? Eu não acredito em metodologias que pensam em tradução, porque o nosso cérebro fica doido, porque a gente tem palavras parecidas, palavras muito diferentes no espanhol. Então, o que a gente precisa fazer é pensar em exemplos. O que a gente vai fazer? Adelantar, posponer, tá? Então, pense nesses exemplos. Bora lá, porque eu prometi mais coisas para vocês e vou entregar tudo que eu prometi. Gente, muito importante. Aqui na Quaver, sempre que a gente dá um conteúdo, a gente não está preocupado somente em ensinar um conteúdo em espanhol, mas sim dar dicas reais para o dia a dia de vocês. Então, a gente está aqui num workshop de reunião de trabalho. Claro que a gente vai aprender palavras em espanhol para a sua reunião em espanhol. Mas eu também quero dar dicas de como fazer uma boa reunião. Isso você vai usar no seu dia a dia de trabalho no geral, tá? Então, vamos lá. Tips para hacer una buena reunión en línea. E aqui a gente começa com duas palavras importantes. Dicas. Dicas, essa palavra, vocês... É outra daquelas palavras que eu falo para vocês apagarem. Apaguem no dicionário de vocês, porque ela não existe. Tips. É parecido ao inglês mesmo. Tips. Tips para enlouquecer. Tips para hacer una buena reunión en línea. En línea. Vamos lá. Online. Online existe? Existe. Tá certo? Tá certo. Mas é a palavra que vem do inglês. Online é uma palavra do inglês. Em espanhol, a gente tem uma palavra e se diz em linha. Em linha. Ah, Thaís, qual que usa mais? Depende. Se você trabalha em uma empresa que já está muito americanizada, os próprios latinos e espanhóis, eles falam online, porque é uma palavra natural do inglês. Mas se a empresa não está tão americanizada, a gente fala o termo em espanhol mesmo, em linha, tá? Quando vocês estão no WhatsApp, se você tem o seu WhatsApp em espanhol, vai aparecer lá em cima, que alguém está em linha, vai aparecer para vocês. Então, vamos lá com tips para hacer una buena reunión en línea. 1. Elige la herramienta más adecuada para tus necesidades. 2. Enciende la cámara. 3. Elige tu ubicación de manera sabia. 4. Presenta a todos los asistentes desde el inicio. Y 5. Habla lo justo y necesario. No hagas reuniones largas e necessárias. Eu vou querer saber qual é o que vocês acharam mais interessante. Mas antes, vamos lá para a gente praticar coisas importantíssimas aqui, tá? Primeira palavra, herramienta, herramienta. Gente, essa letra aqui se chama H. H. La letra H no tiene sonido, es como si ella no existiera. Não pensa que a H ou a letra H não tá aí, a gente fala herramienta, herramienta, tá? Próxima palavra, enciende la câmera. Lembra que eu falei para vocês o que era ligar? Quem estava aqui no começo viu que ligar é outra coisa.
Então, imagina você ligando para a câmera. Não dá, não dá. Então, o que que a gente fala com qualquer coisa eletrônica? Encender ou prender. São sinônimos. Você pode usar os dois. Os dois são usados em todos os países, tá? Aqui a diferença não é de região, é sinônimo. Então, encender a câmera, encender o teléfono, encender a computadora, encender a televisão, encender a luz, ou tudo isso, prender. Prender a luz, prender a câmera, prender a computadora, tá? Próxima palavra, muito importante, ubicação. Ubicação. Esse é o lugar onde estamos. De novo, o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp em espanhol. Quando você coloca para compartilhar coisa, vai estar lá, compartir ubicação. Compartir ubicação. Ubicação é o lugar onde estás. Próxima palavra importante, presenta a todos los asistentes. Asistentes es la persona que está presente, la persona que assiste. Aqui é muito importante porque as pessoas confundem muito o verbo assistir. Assistir em espanhol, gente, significa estar presente, estar presente. Então, dá para falar, eu assisti uma série hoje? Não dá, porque você não esteve na série. A menos que você seja o diretor ou ator, você pode falar, senão não. A gente não fala isso com série, películas, é ver ou mirar uma série, uma película. Ver ou mirar, tá? Então, os assistentes são aquelas pessoas que elas estão presentes, tá? Então, uma das dicas é apresentar todo mundo, né? Se você está numa reunião que as pessoas não se conhecem, olha, placer, este es Roberto, gerente de RH, este es Juana, trabaja con marketing y yo soy Thais, trabajo con bla, 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 ¿no? Y empecemos la reunión. E a última, habla lo justo e necessário. Não haga reuniões largas. A gente já aprendeu o que é largo, né? Então, larga, longa. E aqui, innecessárias. Innecessárias. Não haga reuniões innecessárias. 5 dicas importantes que eu dei para vocês. Podem escrever no chat qual é a dica que vocês acham mais importante. Pensando em reuniões de trabalho, qual é o tip mais importante para vocês? Pensando em seu dia a dia. Vamos a ver. Habla lo justo y necesario. Sí. Eu acho que está todo mundo cansado de reuniones largas. ¿Por qué hacer una reunión de 2 horas si la reunión puede ser de 30 minutos? Então, essa é uma expressão muito útil, gente. Habla lo justo. Aí, ó, outra pessoa falando, sim, lo mismo, lo mismo. Reunião é papo e resolver o que tem que resolver. Então, por favor, no vamos a hacer una reunión larga y necesaria. Vamos a hablar lo justo y necesario. Perfeito. Agora, a grande questão de tudo isso é: a gente aprendeu tanta palavra nova, a gente aprendeu tanta coisa hoje, e como é que a gente vai colocar isso no dia a dia? Gente, aí vem uma das minhas dicas, de mis tips mais preciosos para vocês. El espanhol em minha rotina. Como a gente coloca isso no nosso dia a dia de trabalho? Como a gente melhora o nosso espanhol no nosso trabalho? E esse é o nosso último ponto, então a gente está chegando no final. Vamos lá. A gente está falando aqui sobre reuniões de trabalho, tá? Espanhol no trabalho. Então, as minhas dicas vão ser para ajudar vocês. Para aquelas pessoas que já têm reunião em espanhol. Em las reuniones, anota 4 palavras nuevas. Gente, essa é uma dica que eu uso muito. Ó, vamos supor que vocês estão numa reunião, tá? Em espanhol. Vocês têm que ter uma folha com vocês. Enquanto vocês estão na reunião, vocês não podem parar a reunião para olhar um dicionário, porque você tem que estar atento. Então, você vai pegar aí seu lápis, sua folha e vai anotar. Anota. Depois da reunião, quando você não estiver trabalhando, você vai procurar o significado e você vai fazer frases com essas palavras novas.
Mas, se você tem reunião em espanhol e você está aprendendo espanhol, você precisa estar com uma folha do seu lado o tempo inteiro, tá? Para depois você pesquisar as palavras. Próxima. Lee las noticias en los periódicos que estén relacionados a tu tema de trabajo. O que vocês vão fazer? Vamos supor, alguém trabalha com tecnologia. Vocês vão pegar um periódico, um jornal online, tá? Que hoje é tudo online. Vamos pegar, por ejemplo, voy a dar una dica para ustedes. El País. El País es uno de los periódicos más conocidos en Latinoamérica. Hay El País em vários países. El País, ele é originado da Espanha, mas ele tem em vários outros países a sua filial. Então, você vai pegar, entrar no site do El País, lá no Google, e ele tem seções. Aí você vai na seção Tecnologia e você vai ler uma reportagem por semana. Ai, não, Thaís, eu vou ler uma por dia. Gente, aqui na Equay a gente trabalha com metas reais, tá? Então vamos pensar, uma reportagem por semana. Por quê? Gente, uma reportagem, eles colocam lá o tempo que dura para você ler. Uma reportagem dura de 5 a 8 minutos para você ler. Então, uma vez por semana, você pode separar 5 a 8 minutos para o espanhol. E aí você vai ler um tema, você vai ler uma reportagem do tema do seu trabalho, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que você aprenda novas palavras que você vai usar na sua próxima reunião, tá? Próxima, repassa oralmente tu rotina em el trabalho. Depois, terminou seu dia de trabalho, tá? Fechou o computador. E antes de você ir aproveitar com a sua família, viver, né, sua vida social, você vai tomar 5 minutos e você vai só pensar: ¿qué hice en mi trabajo hoy? Bueno, empecé el día y tuve una reunión. Después tuve que trabajar en un proyecto, almorcé, contesté muchos mensajes, contesté muchos correos electrónicos y mañana tengo que terminar el proyecto en lo cual estoy trabajando. 30 segundos. Mas aí você repassou e você já lembra da palavra reunião. Aí você tá pensando com você mesmo e você fala: ui, como que eu digo que o projeto ele foi adiado? Ah, pospuesto. Então, aí você já vai lembrando as palavras, tá? E minhas últimas dicas para vocês. Essa eu amo. Grábate e escúchate. Anota os erros e los vas mejorando. Gente, ai, Thaís, não tem com quem praticar, eu ainda nem tenho reunião em espanhol. Na verdade, o meu sonho é trabalhar com espanhol. Como que eu faço, né? Se você não tem como ter uma reunião em espanhol, você vai pegar seu celular. Quando você estiver, né, revisando sua rotina, você vai se gravar, tá? Depois você vai escutar. Por quê? Gente, muitas vezes vocês sabem as palavras em espanhol, mas na hora de falar é muita coisa para lembrar, né? Às vezes a gente esquece, porque ali na empolgação a gente esquece. Mas quando você se escuta, você sabe exatamente os erros que você cometeu. Então você vai gravar, vai se escutar e vai falar: ai, não, não acredito que eu errei isso. E aí você vai se escutar e você vai melhorando, tá? Próxima, se possível, grava as reuniões. Se você tiver a reunião, conseguir gravar, pelo menos um pedacinho, depois com calma você consegue escutar, porque na reunião você está mais preocupado em resolver um problema que aprender espanhol. Então, se você conseguir escutar depois, vai ser melhor para vocês. E a última dica, e assim a gente vai terminar o nosso workshop, é a minha dica de coração, que eu quero que vocês prometam para mim que vão fazer, tá? Vocês precisam tomar coragem e cambiar o idioma de tus dispositivos. Gente, celular de quem está aprendendo espanhol tem que ser em espanhol. Tem que ser. Vocês precisam hoje mudar o idioma do celular de vocês. Por quê? Porque aí aparece muita palavra legal ali. Por exemplo, quantas vezes eu falei hoje sobre essa palavra que é tão diferente, que é posponer. Posponer. Aí vocês falam: ai, Thaís, é muito difícil. Como eu vou lembrar dessa palavra, posponer? Se você tem seu celular em espanhol, todo dia toca o despertador, né? Eu acho que todo mundo usa despertador. Sabe aqueles famosos 5 minutos? Que você vai lá e quer deixar 5 minutos dormindo? Seu celular vai ter um aviso bem grande. Posponer. Ou seja, posponer 5 minutos. Então, você vai escutar o som do despertador e vai estar lá grandão, posponer. Aí você fala, posponer, porque todo mundo quer dormir 5 minutos a mais, né? Então, todo dia,
você vai olhar essa palavra posponer todo dia. E aí vai ficar mais fácil de você lembrar. Ou você tem um WhatsApp e aí você vai falar, ó, em linha, tá? Ó, já. Ah, olha só. Aqui tem gente que não tá me deixando mentir. Foi assim que eu aprendi a palavra posponer, pelo celular, viu? Teresa também dijo que lo mío ya está. Me encanta. Lo mío ya está. Então, essa é a grande vantagem da gente colocar os nossos dispositivos em espanhol, tá? Isso serve para qualquer idioma, mas a gente está falando de reuniões de trabalho em espanhol, tá? Agora, eu prometi para vocês que a gente ia ver vocabulário. Prometi para vocês que a gente ia ver dicas de como a gente se expressar, dando opiniões. E que a gente ia aqui aprender dicas para colocar o espanhol no nosso dia a dia. E eu cumpri com o meu acordo, não é mesmo? Mas eu prometi uma coisa para vocês antes da gente terminar o nosso workshop. Vamos conversar sobre isso. Por quê? Muita gente me pergunta, Thaís, o que eu faço com todo esse conteúdo que eu aprendi? Eu aprendi tanta coisa, mas o que eu faço? E aqui eu vou contar para vocês o que para mim é a fórmula perfeita de vocês continuarem aprendendo espanhol. Vamos lá. 4 pontos. Para mim, o mais importante é vocês encontrarem temas do interesse de vocês. Então, você vai falar para mim, Thaís, eu tenho dificuldade com espanhol no trabalho. Eu não acho que você tem que pegar um livro de espanhol e começar a estudar. Você tem que fazer o que eu disse para vocês: olhar num jornal e encontrar a seção que tem a ver com o seu trabalho e começar a estudar por aí. Então, encontrar temas de interesses pessoais. Combinar atividades. Não adianta você falar, bom, então todo dia eu vou ler uma reportagem. Não, você precisa combinar essas atividades. Uma semana você estuda com música, na outra semana você estuda com reportagens, na outra semana você estuda com séries, porque assim fica divertido aprender um idioma. Vocês precisam definir períodos breves de estudo. Gente, é mentira achar que vocês vão estudar 1 hora por dia, tá? Eu vejo muito curso que fala assim, ah, você vai aprender espanhol em 1 ano, com o nosso cronograma. E depois eu vejo o cronograma e é 1 hora, 1 hora e meia de estudo por dia. É muito difícil o adulto hoje ter 1 hora por dia. Então, é melhor vocês colocarem metas pequenas. Coloquem a meta de 5 a 15 minutos de espanhol por dia. Garanto para vocês que é suficiente, tá? Mas aí você coloca todo dia, tá? Se você não consegue estudar todo dia, aí você acumula esses minutos em algum outro dia, tá? E usa ferramentas e recursos diversos. Então, não adianta estudar só com livro, a gente pode ler, pode ver vídeo, pode escutar música. É assim que pra gente é a fórmula perfeita, tá? Agora, como essa fórmula perfeita foi criada por mim? Porque tem tudo a ver com a metodologia Craving. A metodologia Craving é exatamente assim hoje em dia. Por isso que todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais do que são as nossas aulas, podem escanear esse código aqui, QR Code, que em espanhol, eu quase falei em espanhol todo mundo dá risada, mas não é para dar risada, que é o código QR, QR, tá? É assim, a letra Q a gente fala Q, código QR. E aqui na Argentina tá super na moda usar código QR em los restaurantes. Assim que toda vez que eu vou comer fora, eu tenho que escutar a palavra QR. Onde está o código QR? Tá aqui. E a gente não pode dar risada. Então, sempre que vocês quiserem aprender mais, ou se vocês conhecem um amigo que queira aprender espanhol e vocês compartilham dessa fórmula perfeita que eu passei para vocês, vocês podem convidá-los a entender um pouco mais sobre a metodologia Craving. E o que é essa metodologia? É uma metodologia única, criada já em 3 idiomas: inglês, português e espanhol. Foi criada pensando em professoras nativas, como a Laura, que é nossa professora peruana, mas com material desenvolvido por mim, que sou brasileira e entendo a dificuldade de um estrangeiro aprendendo espanhol. E a gente trabalha aqui com mini desafios diários, que é o mais interessante da nossa metodologia. Lembra que eu falei para vocês? Atividades curtas no dia a dia, 5 a 15 minutos por dia, é isso que a gente faz.
Lembra que eu falei sobre ferramentas diferentes? Então, um dia a professora vai te enviar um desafio com música, no outro dia com série, no outro dia com texto, para vocês irem variando e não tornar o aprendizado chato, tá? E temas interessantes, gente. Chega de estudar espanhol com um livro falando de um idioma e somente de gramática. Não, aqui a gente vai falar sobre tecnologia, sobre chat GPT, sobre meio ambiente, sobre cultura organizacional. A gente discute sobre temas do dia a dia, tá? E vamos lá. Eu prometi, promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Então, hoje, eu quero dar de presente para todo mundo que assistiu esse workshop até o final. Todo mundo que queira conhecer um pouco mais sobre a metrologia Craving e se matricular conosco, vocês vão ter direito a esse cupom de R$ 50 de desconto para qualquer programa nosso. Ou, se você já for nosso aluno, você pode dar de presente para alguém que você saiba que quer estudar com a gente. Agora, se você ainda tem dúvidas de como isso pode acontecer, é só vocês escanearem o código e vocês podem conversar com as nossas assessoras acadêmicas e vão conhecer muito mais. Aqui a gente tem um depoimento. Alguém já está falando, eu estou estudando com a Craving há 8 meses e amo. Já tive aula com 2 professoras e ambas são maravilhosas. Recomendo muito. Muito obrigada pelo seu depoimento, Paula. E as 2 profs, com certeza são nativas. Agora, muita gente tem medo, né, gente, de estudar com professora nativa, mas fiquem tranquilas. Todas as professoras são treinadas por mim, estão super capacitadas para trabalhar com brasileiros e com estrangeiros de outra nacionalidade. Mas antes da gente ir embora, eu só queria saber se vocês aproveitaram esse workshop, se vocês puderem escrever aí no chat se foi interessante para vocês, se vocês gostaram, se conteúdos como esse interessam vocês, ou ainda que outros temas seriam interessantes. Eu quero contar para vocês que aqui, nesse ano de 2025, a gente vai trabalhar muito, tá? Espanhol para idiomas, para ambiente de trabalho. Então, a gente vai ter workshops durante todo esse ano, tá? Esse é um super spoiler que eu tô contando. Um workshop para o ambiente de trabalho, tá? A gente vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre RH, vai falar sobre marketing. Então, todos os temas que vocês queiram ver, vocês também podem recomendar, tá? Ai, adorei que tá surgindo mais temas, mais depoimentos. Também a Teresa falando, eu nunca fiquei tanto tempo numa escola. Já tô 1 ano e meio e recomendo muito. Muito obrigada por todos esses depoimentos. Isso faz com que a gente termine muito feliz esse workshop. E perfeito, eu estou escutando aqui que muitos de vocês interessam, né, esses temas relacionados ao ambiente de trabalho. Muitos de vocês já trabalham com espanhol ou têm esse sonho de trabalhar com espanhol, tá? E por isso a gente vai trabalhar cada vez mais. Sugestões, gente, as pessoas que são alunos podem mandar sugestões para a gente. O que a gente quer fazer são os workshops temáticos. A gente vai trabalhar, hoje a gente trabalhou um geral, mas a gente vai trabalhar mais temas e a gente vai estar aqui sempre super aberto para os nossos alunos e também para todos aqueles que queiram nos conhecer. Quero agradecer muito, muito, muito